Você quer saber a diferença entre tensão e corrente? E mais, quer entender cada conceito de tensão e corrente a nível atômico? Se sim, então você veio para o vídeo certo. Vem comigo! Para entender os conceitos fundamentais de tensão e corrente, primeiro é necessário ter um pouco de familiaridade com o átomo e a sua estrutura. Vamos começar com o átomo mais simples, o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele possui apenas duas partículas, o próton e o elétron. O próton fica no núcleo e o elétron fica orbitando ao seu redor em uma camada bem específica. Outro átomo muito simples é o átomo de hélio. Em seu núcleo nós temos dois prótons e dois nêutrons, e na parte mais externa nós temos os dois elétrons. Perceba que, diferentemente do hidrogênio, no hélio nós temos os nêutrons. Os nêutrons são partículas que não possuem carga, diferente dos prótons, que possuem carga positiva, e dos elétrons, que possuem carga negativa. Ao terminar de ver esses conceitos básicos, é importante notar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Dessa forma, nós temos um átomo estável, quando a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Observe os prótons e agora os nêutrons. O cobre é um metal mais usado na indústria eletroeletrônica. Mas por que será? Para isso, vamos começar explorando um pouco da sua estrutura atômica. Vamos começar a falar de camadas. Cada átomo tem camadas, que são justamente essas linhas tracejadas que você vê aí. E em cada camada, nós vamos ter um número específico de elétrons, que são cargas negativas. Então, seguindo a fórmula, nós temos que na primeira camada nós temos 12 elétrons, na segunda 8 elétrons, na terceira 18 elétrons. Seguindo o mesmo raciocínio, então nós vamos ter que na quarta camada, vamos ter o máximo de 32 elétrons. Essa é a quantidade máxima que a camada mais externa, que é a quarta no caso do cobre, suporta. Mas perceba que, piscando aí na sua tela, nós temos apenas um elétron. Isso é o motivo que explica por que do cobre ser um condutor tão bom de eletricidade e por que ele é tão usado na indústria eletroeletrônica. A sua última camada, a camada mais externa, está longe de estar completa. E além disso, esse elétron está longe do núcleo. O núcleo é esse que possui cargas positivas, ou seja, já que temos cargas positivas e negativas, temos aí atração. Mas o fato de estar longe faz com que essa atração seja fraca. Se o átomo da camada de valência, que é o átomo mais externo, esse que está piscando na sua tela, receber energia suficiente do meio externo, ele pode abandonar esse átomo e se tornar um elétron livre. Veja só, ele recebeu energia suficiente, saiu do átomo e virou justamente um elétron livre. E aquele átomo perdeu o elétron. Quando o átomo perde elétron, ele fica com carga positiva. Quando o átomo recebe um elétron, ele fica com carga negativa. Temos aí um íon positivo, porque ele perdeu um elétron. Tal conceito é muito utilizado para fazer baterias. Nós temos dois terminais e por meio de reações químicas nós vamos gerar em cada terminal excessos positivos e negativos. Em uma polegada cúbica de cobre, a temperatura ambiente, nós temos aproximadamente 1,4 vezes 10 a 14 elétrons livres. Mas se tem tantos elétrons livres em um fio de cobre, por que a gente não leva um choque quando a gente encosta neles, quando ele está desencapado? Porque tem que estar conectada a energia, à tomada, para que a gente tome um choque. Vamos entender um pouco melhor isso. Para isso, precisamos entender primeiro o que é tensão elétrica. Imagine essa situação. Vamos colocar um coulomb perto do polo positivo e vamos mover até metade do trajeto. Digamos que gastamos 1 joule para realizar esse trabalho, porque convenhamos, nós temos ali uma carga negativa, estávamos ali perto do polo positivo, há uma força de atração, ou seja, nós temos que gastar energia para poder romper essa ação natural da natureza. E além disso, quando nos aproximamos da carga negativa, nós temos uma força de repulsão. Então, para que isso seja feito é necessário gastar energia. Gastando 1 joule de energia e deslocando 1 coulomb de carga elétrica, nós temos 1 volt. Se em vez de 1 joule gastássemos 2 joules, teríamos 2 volts. Nesse caso, que é bem ilustrativo, nós estamos gastando 2 volts de ir de um polo para o outro. Dessa forma, essa bateria, por exemplo, hipotética, teria 2 volts. Para entender melhor isso, basta olharmos a fórmula. Diz que a tensão, justamente o W, que é o trabalho, dividido pela quantidade de carga elétrica. Muita gente confunde o conceito de corrente e de tensão.
acho que é a mesma coisa, mas existe muita diferença nisso. A tensão aplicada é o mecanismo de partida e a corrente é só uma reação à tensão aplicada. Para entender isso melhor, vamos a uma analogia. Imagine que você tem uma mangueira e que dentro dela existe água parada dentro da mangueira. Se deixarmos dessa forma, nada vai acontecer. Mas digamos que nós vamos inclinar ela. Ok? Então inclinamos a mangueira. Perceba que a água vai cair por conta de uma força. A força da gravidade. Tá? Então para que essa água saia dessa mangueira, é preciso exercer uma força externa. Da mesma forma, aconteceria se abríssemos a torneira. Certo? Ao abrir a torneira, uma pressão é exercida por ela e com isso a água sai. Da mesma forma acontece com os circuitos eletrônicos. Essa pressão, essa força exercida para a água sair é justamente a tensão. E essa água é a corrente, que já estava lá. No caso, interprete como corrente os elétrons livres dentro de um material condutor como cobre. Vamos entender um pouco melhor isso. Imagine que nós temos um fio e temos uma seção transversal, como esse plano que está cortando o fio aí. Se pegarmos qualquer seção transversal como essa, nós vamos ver que vamos ter quantidade de elétrons iguais atravessando essa seção em direções opostas, fazendo com que a carga líquida seja nula. Para acabar com isso, precisamos direcionar esses elétrons para que eles se movam em uma direção organizada e não haja essa anulação. Para isso, aplicamos uma tensão com a bateria. Essa tensão elétrica vai justamente direcionar os elétrons para um caminho. É por isso que não levamos um choque quando tocamos em um mero fio de cobre decapado. Precisamos que uma fonte de energia esteja conectada a ele, porque dessa forma não haverá anulação da carga líquida ao passar por uma seção transversal. A unidade de corrente é o ampere. Vamos entender um pouquinho melhor o ampere. Se em um segundo passar 1 coulomb, ou seja, 6,242 vezes 10 a 18 elétrons, nós temos 1 ampere. Esse número, 6,242 vezes 10 a 18, equivale a esse número enorme que você vê aí. Para entender um pouco melhor, você pode estudar um pouco a relação em que I igual a Q sobre T. Para terminar esse vídeo, vamos explorar um pouquinho os sentidos adotados na eletrônica. Nós temos o sentido convencional e nós temos o sentido eletrônico, que equivale ao sentido real de um circuito elétrico. Como assim? Existem dois sentidos em um circuito elétrico que a corrente pode percorrer? Não é bem assim. Na realidade, o sentido eletrônico é o sentido que realmente ocorre no circuito elétrico. Só que o sentido mais adotado para estudar circuitos é o sentido convencional, porque antes de se descobrir que o sentido eletrônico é o mais adequado, pensava-se que as cargas positivas se moviam e não as cargas negativas. Por isso adotou-se esse sentido convencional, que vai do positivo para o negativo. Só depois que descobriu-se que é o contrário. Então, para fim de estudo, vamos adotar o sentido convencional, que diz que a corrente vai do positivo para o negativo. E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha sido útil para você e que conceitos como corrente e tensão elétrica tenham ficado claros. Muito obrigado por assistir. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas para que elas possam desfrutar esse tipo de conteúdo e ajude esse canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima.